Paz do Senhor, mocidade. Espero que todos estejam bem. Bom, hoje eu vou estar dando aula para vocês novamente. Estou aqui para aprender juntamente com vocês. Que vocês tirem um tempo para estar ouvindo essa aula. Nós estamos ainda com esse método de aulas online, mas tudo isso é para a gente não deixar de aprender a palavra do Senhor, para a gente estar sempre praticando, para a gente estar sempre aprendendo, né? Porque por mais que nós estamos se encontramos nos dias difíceis, a gente não pode deixar de aprender a palavra do Senhor, né? Bom, a gente vai falar de um tema muito interessante. Eu gostei muito do tema proposto, e eu espero que vocês também gostem. O tema que foi proposto pra gente é sobre as promessas nas bem-aventuranças. O nosso versículo-chave se encontra em Mateus capítulo 5 e o nosso versículo é o 3. Eu vou estar lendo, mas a gente vai ler outros versículos aqui neste capítulo, tá? Que vai dizer assim, o versículo 3: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bom, nesse capítulo de Mateus, Jesus vai trazer para a gente mensagens motivacionais para algumas pessoas. E quem são essas pessoas, né? São pessoas tristes, pessoas amedrontadas, pessoas angustiadas, pessoas introspectivas. Então, Jesus ele trouxe mensagens motivacionais para essas pessoas. Nesse capítulo 5 vai ter como tema aqui na Bíblia o Sermão da Montanha. Então, esse sermão ele vai trazer esses aspectos motivacionais, como eu havia falado, né? Esse capítulo vai abranger isso. Aspectos motivacionais, mensagens motivacionais, de esperança, de conforto e de refrigério. Primeiro, vamos entender o que significa bem-aventurado. Bem-aventurado significa abençoado ou feliz. E o Sermão da Montanha, ele aconteceu na região da Galileia. E ele trouxe esses aspectos motivacionais, de esperança, de conforto, de refrigério. E aí eu quero ler com vocês em Mateus, capítulo 11, no verso 28, que diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Juan leu esse versículo semana passada sobre a aula que foi proposta, né? Sobre o sofrimento. Foi uma aula muito legal, muito interessante, falou muito no meu coração, falou fortemente comigo. E aqui ele diz, né? Vinde a mim aqueles que estão cansados, que estão oprimidos, porque eu vos aliviarei. Jesus ele tem esse poder, né? De trazer o conforto, de trazer o refrigério. O Sermão da Montanha ele não vai trazer somente um consolo momentâneo ou terreno, mas ele trata-se também de uma recompensa para pessoas fiéis, que seguem a palavra, e a recompensa será de caráter futuro e eterno, que é o reino de Deus. Bom, a gente agora vai abranger um pouco dos versículos sobre o que cada um quer trazer, qual é a mensagem. E a gente vai começar falando sobre os humildes e os que choram, que se encontrou no versículo 3 e no versículo 4. No versículo 3, como eu havia lido, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser pobre de espírito não significa ser uma pessoa fria, má ou ruim, não é isso. Mas significa que há uma recompensa para aqueles que renunciam às suas vontades para viver a vontade de Deus. E no caso, esses humildes, essas pessoas pobres de espírito, elas são humildes e têm uma alma sincera. Então, a recompensa para aqueles que renunciam à vontade de Deus é o reino dos céus. E no outro versículo vai falar sobre bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Como eu havia lido também em Mateus 11, 28. Vinde a mim aqueles que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, eu vos consolarei. Então ele tem poder. Então todo aquele que tem sofrido com injustiça desse mundo, eles não devem abrir mão da sua fé. Porque é melhor chorar do que reagir e depois se arrepender, sabe? Então, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então, chore, abençoado, feliz será aquele que chora, porque ele
ter a recompensa, porque é melhor você chorar do que reagir e se arrepender depois. Esse reagir pode ser de diversos fatores. Reagir com uma violência, com uma palavra má. Então é melhor que a gente espere em Deus, porque a justiça de Deus ela não falha. E agora nós vamos entrar no aspecto sobre mansidão, fome e sede de justiça, onde nós vamos abranger o versículo 5, 6, onde diz o seguinte: Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Quando Jesus ele se refere aos mansos, ele trata de pessoas que não perdem o equilíbrio diante das situações desfavoráveis. E nunca respondem com violência e sempre confiam na providência divina, na justiça de Deus, né, no caso. E para eles estão reservado a terra prometida. Então são pessoas que não perdem o equilíbrio em situações desfavoráveis, em situações complicadas, de grande tormento, porque eles sabem que a providência divina não falha. Temos também aqui o versículo 6 que diz: Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. No caso, a necessidade de viver a justiça de Deus através da palavra dele, né? Então, essa necessidade de vivenciar a justiça de Deus através da palavra, através da atuação de Jesus, da ação de Jesus. Porque, como eu disse, a justiça de Deus ela não falha, tá? Pessoas caridosas. No versículo 7, nós vamos trazer aqui: Bem-aventurado os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Então, eu falei, né, pessoas caridosas são pessoas que se compadecem diante do sofrimento do outro. Então, isso significa ser misericordioso, é ser caridoso, é se compadecer do que a pessoa ao lado está passando. Então, exercer a misericórdia ao próximo, quem exerce essa misericórdia, ela vai desfrutar da misericórdia de Deus também. Então, se você exercer a misericórdia, se você se compadecer, Deus também terá misericórdia da sua vida. Nós vamos entrar agora em outro tema, que é sobre os limpos de coração e os pacificadores, onde vamos relatar aqui o versículo 7 e o 8, onde o versículo 8 e o 9, onde o 8 vai estar falando o seguinte: Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, limpos de coração. Aqueles que tiverem os seus corações purificados pela fé e que não vão se contaminar com a maldade do mundo, com a maldade terrena, né? Quando nós somos puros e temos essa pureza, essa simplicidade em nossos corações, nós nos aproximamos cada vez mais da face do Senhor. Assim, isso exemplifica o caminho para a santidade e para conhecer os céus, né? Então, se a gente tiver os nossos corações purificados pela fé, não se contaminar com essa maldade, com a maldade mundana, nós vamos estar no caminho da santidade e no caminho do reino dos céus. No versículo 9 vai dizer o seguinte: Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Os pacificadores. O que significa esse versículo, né? Quando nós pregamos a paz e vivemos em paz, a gente mostra a pacificidade em nossas vidas. Então nós devemos pregar, nós devemos viver para mostrar a paz em nosso ser, né? E aqueles que promoverem a paz também serão aqueles que não serão esquecidos, né? Aqueles que promoverem a paz, eles não serão esquecidos e a recompensa será ser chamados de filhos de Deus. Então, aqueles que promoverem a paz, eles não serão esquecidos. E a recompensa será ser chamado filhos de Deus, porque ele é o príncipe da paz. Deus é o príncipe da paz. Então nós vamos ser chamados filhos de Deus porque ele é a paz. Amém, gente? Caminhando aqui para o final, eu separei uma listinha de como ser bem-aventurado, como ser feliz, como ser abençoado. Por mais que a gente abrangeu esses versículos e aqui a gente já tem uma regra clássica, uma boa orientação de como ser bem-aventurado, eu quis só facilitar um pouco. Então, aqui nós temos no primeiro tópico: seja humilde. Humilde é o quê? É você se manifestar e ter virtude das suas próprias limitações.
Ou seja, você tem que ter conhecimento das suas limitações, sem exercer coisas que te engrandeça de forma que você pisotie numa pessoa, que você magoe uma pessoa. Claro que ser humilde não é você saber menos, não é você ter medo, mas é você ter conhecimento das suas limitações. Não se envergonhe de chorar quando injustiçado. Como eu havia falado, aqueles que choram, eles serão consolados. E a questão da injustiça, nós sabemos que a justiça de Deus, ela não falha. Então não se envergonhe de chorar, porque as suas lágrimas estão sendo recolhidas e levadas até o Senhor. Seja manso, ou seja, pessoas que não perdem o equilíbrio diante de situações desfavoráveis. Então não se deixe contaminar com situações desfavoráveis e nunca perca o equilíbrio. Sempre confie na providência divina do Senhor. Tenha fome e sede daquilo que é justo aos olhos do Senhor. Como eu havia falado, a justiça do Senhor ela não falha e nós devemos confiar nela. A gente tem que ter fome e sede daquilo que é do Senhor, que é de ação do Senhor, que é de providência do Senhor. Seja misericordioso, ou seja, como eu havia falado anteriormente, pessoas caridosas e que se compadecem do outro. Seja limpo de coração. Eu havia falado também que é você ter um coração purificado pela fé. Então, que você venha promover a paz através de um coração limpo, puro, purificado, né? E no último tópico, o que eu havia falado, promover a paz. Promova a paz. Porque se você promover, se você manifestar, muitas vidas serão alcançadas e vocês serão chamados filhos de Deus, porque Ele é o príncipe da paz. Bom, mocidade, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Foi uma aula curta, porém eu creio que foi de grande aprendizado. Eu aprendi muito com essa palavra. Que Deus abençoe a vida de vocês. Continuem orando pela nossa nação. Jejuem e busquem cada dia mais a palavra do Senhor e a face do Senhor, gente. Deus abençoe a vida de vocês. Obrigada. Beijos.